E aí galera, beleza? Meu nome é Thiago Augusto, estou voltando aqui para falar com vocês sobre a competência 1 do Enem 2019, redação Enem 2019. Mas antes de falar sobre isso, eu vou falar um pouquinho para vocês quanto que vale essa redação, como que a gente deve se comportar, ok? A nossa redação vale 1000 pontos, beleza? 1000 pontos. Podemos alcançar 1000 pontos? Sim. Se alguém tira 1000 pontos, a gente pode ser essa pessoa para alcançar esses 1000 pontos. Só que nós temos que mudar a nossa mentalidade. A gente tem que começar a pensar o seguinte: a redação é um todo? Sim. Só que essa redação ela se comporta de forma diferente de acordo com o processo seletivo. Então, fui para Mato Grosso, fui para o estado de Goiás, fui para Santa Catarina, fui para o Pará, fui para o Acre, fui para o Pernambuco. Eu tenho que saber o tipo de instituição, o tipo de redação que vai ser cobrado, ok? E principalmente, quais são os critérios de correção? Como eu vou ser avaliado nessa redação? Aqui, na redação do Enem, nós temos 5 competências. Cada competência chega a 200 pontos, Então, nós temos aqui exatos 20% para cada competência, o que pode variar de vestibular para vestibular. Nós aqui, por exemplo, do Centro-Oeste, temos vestibulares que dão mais ênfase na coesão textual do que na própria língua portuguesa. Mais ênfase no tema, ok? Do que na leitura da coletânea, por exemplo, que já não é uma competência aqui do Enem. Então, se atente, beleza? Por quê? Porque estudar para a redação do Enem não necessariamente te deixa preparado para outros vestibulares. A dissertação argumentativa pode ser a mesma, só que vão atrás, beleza? Leia aquele edital que a gente não costuma ler, leia aquele edital para saber quais são os critérios de correção. O nosso primeiro critério de correção é modalidade escrita formal da língua portuguesa. E é importante ressaltar a diferença de língua padrão, ok? Para a nossa língua simplesmente formal. De acordo com o gênero textual, e o Enem não dá essa possibilidade para a gente, uma vez que trabalha com a tipologia dissertativa argumentativa, de acordo com o gênero textual, a gente pode ter uma variação de linguagem ali, né? Colocar uma gíria, colocar uma abreviação, um tratamento mais carinhoso, e isso de acordo com o gênero. O Enem não vai aceitar isso. Então, o que a gente tem que pensar? Nós temos que pensar em uma escrita formal da língua portuguesa. E essa escrita formal da língua portuguesa está baseado em uma gramática que vocês estudam, beleza? Ou estudaram e devem continuar estudando para esse processo seletivo, chamado de gramática normativa. Estudem essa gramática normativa. Eu tenho dificuldade, por isso mesmo você deve estudar essa gramática. Por quê? Nós temos 5 competências. Competência 1, língua portuguesa. Competência 2, o tema estruturado em uma dissertação argumentativa. Competência 3, o projeto de texto de uma linha argumentativa. Competência 4, aspectos de coesão textual. E competência 5, proposta de intervenção. Essa competência é uma competência que eu costumo falar que é exato, beleza? Esse método aqui é exato. Por quê? Ou você tem erro ou você não tem erro de concordância. Ou você tem erro na sua estrutura sintática ou você não tem erro na sua estrutura sintática. Ou você tem erro de regência ou você não tem erro. Então, se a gente consegue estudar essas características, fica muito mais fácil. E isso depende de você, ok? Eu tenho dificuldade, eu sei que nem todo mundo tem dinheiro para pagar esse curso, né? Mas vai lá, vamos pesquisar, vamos estudar, abra um livro, estuda esses conceitos mais básicos. Pra gente, vale ressaltar que a prova do Enem é corrigida aqui de 40 e 40 pontos. Então, se eu saio, por exemplo, desse nível 5, que vale 200 pontos, e tenho alguns erros consideráveis, eu já caio aqui, 160 pontos. Se eu saio desse nível 4, que ainda admite alguns erros, eu caio aqui, 120 pontos. Então, vamos pensar nesse sofrimento de perder aí 40 pontos por alguns desvios e por alguns desleixos que a gente tem.
vários de vocês têm correções feitas, né? Talvez por um contrato particular, pela escola, pelo cursinho, e não consideram essa correção. Vocês tendem a ficar com raiva do corretor. Pensa assim, o corretor é amigo de vocês, ok? Peguem a redação de vocês e vejam quais são esses aspectos gramaticais que vocês devem modificar. Aqui nós vamos trabalhar com duas estruturas. Uma estrutura sintática e outros tipos de desvios. Por que é importante vocês separarem isso? Porque a estrutura sintática, para muita gente, é uma parte muito difícil, embora não seja tão difícil assim. Ela é muito mais acessível do que a gente pensa. E eu costumo falar o contrário, nós temos mais erros de desvios do que de estrutura sintática. Então, aqui, por exemplo, para que a gente consiga alcançar essa nota, o Enem ele aceita, né? Aceitou, ao menos até 2018, o Enem ele aceita aqui um desvio de estrutura sintática, mais 2 desvios de outras estruturas, gramaticais, de convenção de escritas, beleza? De ortografia. Então, muito cuidado com essa língua portuguesa, ok? Então, galera, voltando aqui, ó, vamos falar agora um pouco sobre estrutura sintática, ok? Quando eu for fazer a redação, eu não posso pensar simplesmente e começar do nada sem pensar, né, que não existe teoria. Aquilo é um texto, existem ciências que trabalham texto e a gente pode ir atrás dessas ciências, né, para ficar um pouco mais a par desses conceitos. E eu estou trazendo aqui para a gente 3 conceitos básicos que vamos explanar só para que a gente tenha uma ideia do que vocês, né, podem estar errando, ou se vocês não estiverem errando, permaneçam da mesma forma, ok? Não errem isso aqui. Olha lá. Nós temos aqui frase, oração e período. Primeiro, eu tenho que entender que frase tem início em letra maiúscula. Gente, ó, por favor, conversa comigo aqui, ó. Início em letra maiúscula. Todo mundo sabe quando utilizar letra maiúscula, beleza? Um desses momentos é o início de frase. Comecei um parágrafo, vou lá, letra maiúscula. Dei um ponto final, continuo, letra maiúscula. Nomes próprios, letra maiúscula. Nomes de lugares, né? Eu estou falando lá de Brasil, eu estou falando lá do Canadá, letra maiúscula. Então, muito cuidado com isso, principalmente nesse aspecto. Início de frase, eu tenho letra maiúscula. Eu preciso disso. Tem gente que se pergunta, eu posso escrever a minha redação com uma letra cursiva, por exemplo? Eu posso escrever a minha redação com letra de forma? Eu posso escrever aquela minha redação com letra caixa alta? Ó, as letras pra gente tem que respeitar um aspecto, beleza? Ela tem que ser legível. Eu não estou falando que letra feia tire 0, mas aí a gente precisa, né, de uma letra legível. E essa letra sendo legível, independente do formato da letra, eu tenho que diferenciar a letra maiúscula de letra minúscula, ok? Então, frase, início em letra maiúscula. Eu preciso de sentido. Esse sentido pra gente, ele é muito divertido, porque às vezes a gente pega um texto para corrigir e eu converso com o candidato, com o aluno, e falo assim, ó, isso aqui tem sentido para você? Para mim tem sentido. Ele responde. Não precisa ter sentido para você somente. Tem que ter sentido para você e tem que ter sentido para quem está lendo a sua redação. Você tem que se fazer entender. Então, trabalhar com pressuposto, eu quis dizer isso. Querer dizer e dizer são coisas diferentes. Então, eu preciso de um sentido estabelecido aqui, certo? Nessa frase. E preciso de uma pontuação final. Coloquem ponto final. Coloquem ponto final. Eu estou falando de afirmação, ponto final. Exclamação, coloque a pontuação final específica. Interrogação, a pontuação final específica. Não deixem de marcar essa pontuação final para que a gente tenha essa frase marcada. Outro conceito que é o conceito de oração. Vocês não podem se perder aqui. Oração. Eu preciso de verbo ou locução verbal para constituir oração. Necessariamente eu preciso de sentido para constituir oração? Não.
Tanto que daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o conceito de orações subordinadas, que estabelece uma dependência, né, de uma outra oração. Mas necessariamente eu preciso de um verbo ou de uma locução verbal, ok? Nessa locução verbal, vamos entender da seguinte maneira. Locução, pra gente, é qualquer estrutura constituída por no mínimo duas palavras. E aqui, nesse momento, eu tenho essa expressão verbal que dá característica para a minha locução. Então, são duas palavras, no mínimo, que exercem essa função. Se eu pensar em locução adverbial, então a gente vai ter, no mínimo, duas palavras exercendo isso. Locução conjuntiva, prepositiva, adjetiva. Então, trabalhem com essa ideia. É uma expressão, beleza? Uma constituição de duas, de três palavras, dependendo do modelo da locução, que recebe essa classificação. Então, oração, verbo ou locução verbal. E período. Período é simplesmente o resultado de frase mais oração. Então, aqui eu vou ter início em letra maiúscula, sentido, verbo ou locução verbal e pontuação final, ok? Galera, então é o seguinte, ó, acabamos de conceituar um pouco sobre frase, oração e período e vamos ver como que isso acontece aqui, né, pra gente. Se alguém sair do meio do mato, do meio da floresta, gritando assim, fogo, é compreensível? Sim. Eu tenho sentido aqui? Tenho. Eu tenho uma pontuação final e tenho início em letra maiúscula. Então isso aqui pra gente é o quê? Isso vai ser uma frase, ok? Por quê? Início, letra maiúscula, pontuação final e sentido. Isso é uma frase. Vamos lá. Nós temos aqui, apesar de não ter dinheiro, Felipe viajou. Aqui percebam que eu não tenho verbo nem locução verbal, portanto eu não tenho oração. Aqui eu já tenho verbos, ok? Se eu já tenho verbos, eu tenho o quê? Eu tenho oração, beleza? Então aqui, ó, oração e oração. Ah, Tiago, mas você falou que oração não precisa ter sentido. Mas ela pode ter sentido? Sim, ela pode ter sentido. Aqui, por exemplo, se falarmos dessa primeira oração, nós temos sentido, ó, apesar de não ter dinheiro, eu preciso de um complemento. Essa ideia complementar está na outra oração, ok? Que a gente vai chamar nesse momento de uma oração principal. Nesse momento aqui eu já tenho uma oração com sentido completo. Então, para a gente, é importante lembrar o seguinte: oração, verbo ou locução verbal, ok? Oração, verbo ou locução verbal. Se tiver sentido, beleza. Se não tiver sentido, tranquilo. Desde que a gente entenda o conceito de subordinação, e a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Aqui embaixo nós temos comprou comida. Então aqui nós temos uma oração. Aqui, lavou o carro, uma outra oração. Foi à festa, uma outra oração. Ok? Então, ó, verbo, oração, verbo, oração, verbo, oração. Essa oração faz parte de uma estrutura que tem início em letra maiúscula, pontuação final e sentido. Ó, comprou comida, tem sentido. Início em letra maiúscula, pontuação final e sentido. Se eu tenho esse início em letra maiúscula, pontuação final e sentido, eu vou ter o que também? Eu vou ter uma frase. Ok? Aqui, início e letra maiúscula, pontuação final e sentido, eu tenho também aqui o quê? Uma frase. Desse lado, foi a festa, início e letra maiúscula, pontuação final e sentido.
temos também aqui uma frase, ok? Já falamos o seguinte, oração mais frase é igual o que pra gente? Oração mais frase é igual período. Então, oração mais frase é igual período. Novamente, oração mais frase, período. Ok? Então, para ficar agora, só para a gente fechar. Frase, início, letra maiúscula, pontuação final, sentido. Oração, verbo ou locução verbal. Nesse momento, nós temos um verbo, beleza? Desse lado e um verbo desse outro lado. Se eu tenho uma oração organizada aqui em uma frase, eu tenho um período, ok? Tranquilo aí? Então, sai daí não que a gente está continuando. Galera, então aqui, ó, só para a gente fechar, ó, frase, início, letra maiúscula, pontuação final e sentido. Oração, eu preciso de um verbo ou locução verbal, não necessariamente eu preciso de sentido, eu posso ter, mas não é obrigado, né? Eu não tenho essa obrigação, não sou obrigado, desculpa. Eu não sou obrigado a ter esse sentido, ok? E período, que é o somatório de oração mais frase, certo? Muito obrigado pela presença de vocês nesse vídeo. Espero vê-los novamente no próximo vídeo sobre orações coordenadas, período composto por coordenação, para continuarmos nessa linha de estrutura sintática da competência 1, modalidade escrita da língua portuguesa, ok? Modalidade escrita formal da língua portuguesa. Até mais!